pai do seu filho, o pai da sua filha está falando que está desempregado e que por isso ele não vai pagar a pensão, saiba o que você pode fazer e quais que são os seus direitos nesse vídeo. Fica até o final que eu vou te contar como que você vai conseguir receber essa pensão dele. Mas antes de te contar como que você vai conseguir receber essa pensão, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, isso é muito importante. Você se inscrever no canal é um sinal que eu sei que você está gostando desses vídeos e que esse conteúdo foi relevante para você e te ensinou alguma coisa. Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Felipe Mariano, eu sou advogado e hoje eu vou contar para você se você precisa aceitar essa situação ou não. O pai do seu filho, o pai da sua filha está falando que está desempregado e não quer pagar a pensão. Hoje eu vou te contar como que você resolve isso. Antes de qualquer coisa, a gente precisa entender o que é a pensão alimentícia. A pensão alimentícia, como o próprio nome já diz, é uma pensão que é para comprar alimentos, para necessidades básicas. Ela não é para fazer festa, ela não é para nada disso que as pessoas costumam falar. Pensão alimentícia é para quê? Comprar alimentos, comprar roupa, comprar remédio. É para necessidade básica do dia a dia que a criança tem. Tem muita mãe que eu garanto que passa por isso. Se você passa por esse tipo de situação, deixa aqui no comentário. O pai vive te falando que você usa todo o seu dinheiro para fazer festa, que todo o dinheiro da pensão vai para você tomar cerveja, que vai para você sair no final de semana, e aí no final das contas ele tá pagando quanto? Tá pagando 200, 300 reais por mês. Me fala se isso é possível. Com todo o gasto que a criança dá, com toda a despesa que a criança precisa, fala como que isso é possível. Mas tem muito pai que fala isso e tem muita mãe que vivencia esse tipo de situação. Mas como eu estava falando, pensão alimentícia é um dinheiro para a criança, para quê? Para a criança sobreviver. Esse dinheiro vai para pagar a escola, vai para pagar plano de saúde, vai para comprar comida, vai para comprar remédio. Tudo aquilo que a criança necessita, a pensão tá lá para isso, para suprir essa necessidade. Tá, mas e aí? O pai tá desempregado. Ele precisa parar de pagar a pensão ou não precisa? A gente precisa entender uma coisa. Como eu expliquei aqui para vocês, pensão alimentícia é para quê? Necessidade básica. Me fala uma coisa. A criança, em algum momento, ela deixa de se alimentar, ela deixa de precisar de um remédio, ela deixa de precisar de roupa. Então a resposta é meio que lógica. Se o pai está desempregado ou não tá, a pensão alimentícia tem que continuar. Por quê? A partir do momento que ele é pai daquela criança, toda e qualquer despesa é responsabilidade dos dois, do pai e da mãe. A pensão alimentícia, quando o juiz determina isso, e fica até o final do vídeo que eu vou te explicar uma informação muito importante que tem gente que confunde muito e não tem direito de receber pensão. Fica até o final que você vai entender. Igual eu estava falando, a pensão ela visa o quê? Comprar as necessidades básicas. É isso, não tem para onde ir o dinheiro da pensão se não for por isso. E aí o pai chegou naquela situação de desemprego, e aí, precisa parar de pagar a pensão? Não precisa? A resposta é clara, a necessidade básica, ela não suspende com o desemprego. A criança precisa comer, ela precisa se alimentar, ela precisa de remédio às vezes, ela precisa de roupa limpa, inclusive, que muita mãe assume essa responsabilidade sozinha. Então o fato do pai estar numa situação de desemprego não significa que ele tem que parar de pagar a pensão. Pelo contrário, ele tem que dar um jeito de manter aquela criança. Por quê? Qual que é a presunção que a justiça tem? A partir do momento que você tem um filho, toda e qualquer responsabilidade é dos pais. Então quem tem que prover são os pais. Aí tem muita gente que vai falar assim, tá, mas a mãe não pode colaborar? Acontece que em muitas situações a mãe já colabora. Na maioria dos casos, não estou falando que são todos, mas na grande maioria, a mãe já é privada de trabalhar, de conseguir progredir dentro da carreira, de conseguir ter uma melhora de salário. Por quê? Porque a mãe está ali se dedicando ao cuidado do filho. Tem muita mãe que sai do emprego para cuidar do filho. Inclusive, no estado do Paraná, teve uma decisão bem recente nesse sentido, reconhecendo esse papel da mãe, em tese aumentando um pouquinho a pensão em relação ao pai, para trazer um equilíbrio nessa relação que é o sustento do filho. De certo modo, a mãe tem que abdicar de muitas coisas, enquanto o pai só faz o pagamento da pensão. Então, numa situação em que o pai está desempregado, a mãe, por muitas das vezes, ela já colabora. Que às vezes as pessoas comentam, mas eu estou desempregado, não tenho condição de pagar a pensão. É só você fazer a seguinte pergunta: você para de se alimentar? Você para de fazer suas necessidades básicas? É óbvio que não, a pessoa dá um jeito. Eu não estou falando aqui que o pai não tem o direito de revisar essa pensão e abaixar durante o período do desemprego. Só que ele tem que fazer isso de maneira correta. Se ele ficar se esquivando dessa obrigação,
ele vai acabar tendo que pagar a pensão e se a mãe entrar com o processo, ele pode acabar sendo preso. Isso é o que a lei determina. Se o pai deixou de pagar a pensão durante os últimos 3 meses vencidos, a criança, através de sua mãe, pode exigir essa pensão e o pai vai acabar sendo preso. É óbvio que existe discussão dentro do processo, mas uma coisa é certa, a criança precisa das suas necessidades básicas. Nessa situação, a justiça coloca a criança num patamar elevado. Por quê? Porque visa proteger aquela criança. Ela está numa situação já de desamparo, porque os pais já não convivem juntos, tem todo esse reflexo familiar que pode afetar a criança. Mas me conta aqui nos comentários, você já ouviu alguém falar que a pensão está sendo utilizada para a mãe sair, festar, que a mãe não usa a pensão com a criança? Você já ouviu isso? E a dica que eu disse que ia dar para as mães exclusivamente. Mãe, se você nunca entrou na justiça, você nunca solicitou a pensão, saiba que você não tem o direito de pedir a prisão do pai. Por quê? Você só vai ter o direito de pedir a prisão do pai no momento que ele não paga a pensão, a partir do momento que o juiz determina que ele pague um valor. Uma coisa é certa, o pai tem a obrigação de pagar a pensão, só que a gente não sabe quanto que ele tem que pagar. Para a justiça determinar a prisão, é só depois que o juiz determinou o valor que ele tem que pagar. Independente do valor, independente da situação, ele tem que pagar, mas o juiz precisa determinar isso. Só depois que você faz esse processo de alimentos, que se chama ação de alimento, aí sim, se ele atrasou, você tem o direito de pedir isso na justiça e a maneira que eles vão cobrar isso é de forma bem incisiva. Últimos 3 meses, se não pagar, vai preso. Agora, aquela mãe que nunca fez isso, você não vai conseguir isso, mãe. Você vai ter que entrar primeiro com a ação de alimentos para reconhecer, para verificar as possibilidades que aquele pai tem, porque a pensão não é tirada do além, a pensão não nasce do nada. O juiz observa tudo. Ele vai observar a possibilidade que o pai tem. Vamos exemplificar uma ação aqui. Vamos imaginar que o pai ganha, um exemplo, R$3.000 por mês. Ele ganha esses 3 mil. Vai adiantar o juiz colocar o pagamento de pensão em cima de R$3.000? Ele não vai conseguir pagar a pensão de R$3.000. Por quê? Ele ganha esses 3 mil. Então o juiz analisa toda essa situação. A pensão alimentícia é analisado caso a caso. É tido um cuidado muito grande em relação a isso. Ela não está aqui para prejudicar o pai, ela não está aqui para favorecer a mãe, ela está aqui para favorecer quem? O bem-estar e a qualidade de vida da criança. Pensão alimentícia é só para isso. Então o juiz vai analisar a condição que o pai tem de pagar, ele analisa essa possibilidade, ele analisa a necessidade que a criança tem, ele também analisa se o pai tem mais filhos, se não tem, para ficar num pé de igualdade entre todos os filhos. Até porque não é justo, se o pai tem 4 filhos, um ganha R$1.000 de pensão e os outros ganham R$200. A justiça também atua nessa equiparação. Então, existe um equilíbrio entre a pensão. E agora, para os pais que estão na situação de desemprego, eles têm que procurar a justiça. É basicamente assim. O juiz determinou, o juiz que vai retirar. Você não pode fazer isso por conta. Se você for fazer isso por conta, você tem que fazer um acordo com a mãe, você tem que procurar os seus direitos, ir na defensoria pública, procurar um advogado particular que seja, mas regulariza isso, não deixa isso de lado. E agora me fala, você sabia dessas informações? O pai na situação de desemprego, então, precisa continuar pagando a pensão. Uma coisa que é comum acontecer é o seguinte, o juiz, quando ele vai determinar o valor que o pai tem que pagar de pensão, ele determina em cima daquilo que ele está ganhando na situação atual, mas ele também prevê uma situação de desemprego. Então, em alguns casos que as mães entram com ação de alimentos, como eu expliquei para vocês, é quando o juiz determina o valor do pagamento da pensão, ele já coloca lá, um exemplo, 30% do que o pai ganha, e na situação de desemprego, 30% do salário mínimo. Em alguns casos já é escrito esse valor, já é tipificado isso. Para quê? Para evitar que causem questionamentos em cima dessa situação. Mas não são todos. Então, na dúvida, consulte o advogado que fez o processo para vocês ou entre em contato com outro advogado de sua confiança para verificar se é a situação de você exigir esse pagamento de pensão na justiça ou não. Esse vídeo fez sentido para você? Te ajudou de alguma forma? Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou te responder. Você já se inscreveu no canal? Se inscreve, desse jeito você vai estar sempre por dentro de todas as dicas que eu deixo aqui. Se inscreve, não vai te custar nada, é só um clique. Também deixa seu
seu like aqui, desse jeito eu vou saber que você tá gostando desse conteúdo. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.